Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu peço aí para vocês, muito obrigado para aqueles que já estão entrando, para aqueles que já estavam esperando. Mas como todos sabem, com essa demanda da internet no Brasil inteiro, tá complicado a gente até para fazer lives, porque a internet trava, cai, mas a gente conseguiu e acho que vai conseguir na fé do Senhor Jesus. Então hoje, graças a Deus, a gente está trazendo de novo este tema envolvendo mediunidade. Tanto a Márcia Calmon como a Paloma Sampaio, elas vão fazer umas perguntas que já fizeram, que vocês fizeram aí, tanto na minha fanpage como no meu Facebook, até mesmo no YouTube, algumas pessoas aí. Márcia uniu algumas coisas e vai fazer, e depois, dando um tempinho, a gente responde as perguntas das pessoas que porventura possam estar nos prestigiando. Lembrando que o Edson Rosa não é o dono da verdade, eu vou falar da mediunidade em si, não vou responder perguntas quando envolve apenas o interesse único e exclusivo de quem pergunta. As perguntas serão respondidas se envolver o coletivo, ok? Até para ficar uma coisa mais bacana em si. Tá bom? Muito obrigado a todos. Fica à vontade, Márcia. Fica à vontade, Paloma. Meu boa noite a todos. A primeira pergunta se refere à seguinte questão: como podemos emanar energias curativas para um grupo e nos mantermos protegidos das vibrações dissonantes dos mesmos? Como podemos evitar a vampirização? Bom, a sua pergunta ela tem um cunho diferente, vamos dizer assim. Como podemos emanar energia? Eu vou tentar me revestir como uma pessoa que não entende nem o que é emanar energia. E vou tentar falar de uma forma que eu estou procurando aprender o que é energia. Então, eu quero rezar para alguém. Eu quero que a minha energia, ou que a energia de Deus vá para essa pessoa, ou a minha, mas eu não quero sentir mal. Né? Agora, para mim me sentir mal, provavelmente eu já devo ter aplicado o reiki à distância, dado passe à distância, feito uma oração à distância para alguém, ou uma mentalização, e devo ter passado mal com isso. Como não passar mal? Eu tenho 2 recadinhos às pessoas que são médios. É impossível você não captar a dor do outro. Agora, é acessível a qualquer um a não ter sofrimento e manter esse sofrimento por ela. Quando eu falo a dor, eu vou dar um exemplo para vocês. Isso está lá nos livros de médios, principalmente o livro Passes em Radiação, de Edgar Armon, né, aceito pela FEB, pela Federação Espírita, ou qualquer livro que se titule, vamos dizer assim, razoavelmente bom, envolvendo passe ou irradiações ou reiki. Se eu fizer um reiki, um passe, uma radiação à distância, eu estou enviando uma energia do bem. Tá? Vá que eu sou movido ou locomovido apenas pela expressão do bem e da boa vontade de enviar uma energia. Eu sou só um eflúvio. Deus, o universo, a minha intimidade, com esse monte de ignorância que ainda tenho, mas mesmo assim consente isso. A única coisa que eu desejo é que a pessoa fique bem, não do jeito que eu quero, é do jeito que Deus, eu deixo na mão de Deus. Mesmo que eu faça isso, eu sou encarnado, eu vibro fluido. Eu irradio fluido, junto com o meu fluido animal, as minhas energias psíquicas, ou até mesmo junto com o reiki, com o jorei, com a oração, com a mentalização, cada um se agrega ao que crê como idealização energética, visando a cura de alguém ou de outro ou de um grupo à distância. Quando eu faço isso, eu vou ter visões, sensações, impressões. Eu digo visões porque alguns têm, não é sagrado. Tem gente que não sente nada. Faz o seu passe, sente paz e vai dormir. Isso não quer dizer que não funcionou. Vai muito de caso a caso, mas na grande maioria e massa das vezes, a pessoa vai captar não o negativo da outra pessoa,
mas ela vai captar o que está negativando a mesma. Agora, o que está negativando a mesma, com todo respeito aos ouvintes, não vai dizer assim: oi, eu sou o obsessor. Oi, eu sou o trauma da infância. Ele não vai dizer para o teu intelectual. Em raríssimas vezes a gente vai intelectualizar essa sensação. Porque essa sensação e impressão, ela não vai afligir o nosso intelectual. Raríssimas e salvas vezes. Quase sempre, quando a pessoa já tem um refinamento de sensibilidade muito bom, ou o seu mentor está por perto. Aí a pessoa pode acessar. Poxa, eu mandei o passe, nem sei o nome da pessoa que eu mandei o passe, ou o reiki, e eu senti que ela teve muita bullying quando era criança. Aí você liga para um parente, o parente diz: poxa, é verdade. Isso, tá tudo certo. Sentindo ou não sentindo o que eu acabei de dizer, o agravante é quando alguém que manda o passe, o reiki, o nome que queiram dar, continua com aquelas sensações empendurando na sua intimidade. Aí já não é mais a questão do reiki, do passe, da egrégora, nem muito menos de como enviou, nem o que ele fez enviar, mas é de como o operante passista, reikiano, o que o operante orador, que faz oração, ou que faz decreto, ou mantras, o que ele se tem, por que ele se nutre e o que ele anima dentro de si, para que tenha uma ressonância e sintonia com o pior do outro que está lhe afligindo, com o negativo do outro que ele, de alguma forma, está tentando curar, mas ele está se curando. Porém, eu posso falar disso um pouquinho porque eu tenho uma opaca mediunidade de cura, né? Apesar que quem cura é Deus, e quase sempre, para não dizer todas as vezes, quando eu mando uma energia de cura para alguém, eu me sinto mal. Mas nesse quase sempre, eu não nutro o mal que eu senti. Então, é muito túnel, é muito, vamos dizer assim, fina essa separação de se sentir ou não se sentir mal, porque é impossível alguém que vai dar um passo numa pessoa à distância, essa pessoa está atormentada, cancerígena, ou ela está um problema psicológico ou emocional, ela não sentir, o médium que está operando o passe, não sentir algo ruim. Porque o que está afligindo a pessoa que está enferma não é algo bom. Agora, se a pergunta envolve o porquê que nós nos sentimos mal quando nós enviamos o passe, é porque algum defeito muito grave, médio ou superficial se encontra na personalidade do passista. É simples assim. Mais uma vez eu vou repetir, isso está no livro Passe e Radiação de Edgar Armond, está no livro Mecanismo da Mediunidade de André Luiz, está no livro Mediunismo de Ramatiz, para quem quiser ler. Você aplica o passe a alguém, você vai se sentir mal? É lei? Não. Pode acontecer. Pode acontecer. Porém, você continuar se sentindo mal pelo bem que você fez, algo de ruim não no que você fez, algo de errado você fez? Também não. Mas algo que não é totalmente bom para você, você está nutrindo. Porque o passe, quando você dá distância em alguém, ele cura a pessoa, mas ele te acura. Ele limpa a pessoa, mas ele te aprimora. Não interessa a distância. Eu estou aqui no Brasil. Eu tenho fé em Deus. Eu não sou temente a Deus. Eu não tenho medo de Deus, porque eu vou ter medo de algo que é amor. Agora, fé, eu tenho. Por eu crer em Deus, se eu me concentrar aqui, eu digo: ó, meu Deus, usa a minha energia para o povo lá do Japão, ou da África, ou da Turquia, ou da China, ou dos Estados Unidos, usa a minha energia. Durante 5 minutos eu vou ficar assim, os olhos fechados, com a mão espalmada. Eu posso não sentir nada, eu posso sentir cansado, posso me sentir uma certa agonia, uma certa euforia, uma calma, um sono, dor no corpo, até raiva, vontade de chorar, vontade de rir. Posso sentir várias coisas enquanto eu estiver dando passe. Agora, no momento que isso empendurar na minha vida, após o que eu fiz, isso é sinônimo não que a pessoa lá longe está muito carregada. Isso é sinônimo que eu, por dentro, não estou tão leve. Porque o passe que eu doei por fora também operou
cirurgicamente um despertar ou uma limpeza, um instigar de algo dentro de mim para que eu cuide. Por isso que todo passista, todo médium precisa ter disciplina mediúnica e estudo da sensibilidade. Ou se quiser inverter, que a grande maioria faz isso, e a gente não condena, estudo da mediunidade e disciplina da sensibilidade. Simples assim. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite, gente. Edson, tem uma pergunta aqui que entra um pouquinho no que você falou aí no final. Já que todas as pessoas são médiums, né? A pessoa fala aqui, como perceber qual tipo de mediunidade ela tem? E como trabalhar isso, desenvolver isso nela? Eu até fiz um olharzinho assim, porque como perceber o tipo de mediunidade? É outra coisa que só o estudo e a disciplina dá e doa. Porque a mediunidade é como um desbrochar de uma rosa. Você sabe que ela é rosa porque ela está no botão, mas você não sabe a quantidade de pétalas que ela tem até quando ela desabrochar totalmente. Porque só a rosa desabrochando totalmente que você vai poder despetalar e contar uma por uma. Assim é a mediunidade. Há pessoas que têm uma aptidão mediúnica, né, de empata, ou de premonição, ou de sensação, ou de leitura energética muito grande. Essa leitura energética, ela não deixa de ser uma clarividência. Clarividência é perceber o presente, o passado e tendências, pelo amor de Deus, tendências futuras de um ser encarnado ou de seres encarnados. A vidência é ver espírito. Falar de uma forma assim bem grossa, bem tosca. Então, a gente entende que para entender quais são as tuas possibilidades mediúnicas, só fazendo um curso mediúnico, de preferência numa casa espírita, numa casa de umbanda. A gente sabe que tem muita coisa pela internet aí, mas a gente não condena. Foi como eu já falei da outra live. Tá, eu faço um curso pela internet. Desde que eu entendo que mediunidade não é presa nem a casa espírita, nem a umbanda. Então façam, podem fazer. Porém, não entra na minha cabeça que um mentor, um espírito responsável com trabalhos espirituais, vai se pôr à disposição do médium dentro de sua casa só para ele ter prova que o mentor existe. Ou só para ele desenvolver a mediunidade dele com os mentores. É meio estranho o mentor que tem muito a fazer no plano espiritual aceitar isso. Mas se hoje aceito, quem sou eu para falar? Agora, Edson, eu posso desenvolver a minha sensibilidade em casa? Pode. Posso desenvolver a mediunidade em casa? Pode, mas eu estou sendo claro. Eu não aconselho. Poder pode tudo, agora fazer a uma distância enorme. Eu aconselho ir numa casa espírita ou numa casa de umbanda, coisa assim. O bom médium desenvolve a sua mediunidade quando ele desenvolve a mediunidade em grupo. Eu já disse isso também em outras lives. É muito mais confiável, porque quando um mentor, ou quando, vamos dizer assim, um guia se propõe num grupo de estudo mediúnico a desenvolver e aguçar a mediunidade daquele grupo, não é só um mentor, vários mentores, não só das pessoas, agregam aquele grupo, ao ponto de quem nunca escreveu começar a escrever, quem nunca viu começar a ver, quem nunca ouviu começar a ouvir, quem nunca escreveu escreve, né? Quem nunca incorporou começa a incorporar. E o bacana é que todas as pessoas do grupo, pode ser 30 pessoas, um só espírito mediuniza todas elas em vários aspectos mediúnicos. Isso acontece em casa espírita, séria. Para quem é espírita séria, sabe que isso não é mentira, é realidade. Mas é estudo mediúnico. Aí a gente vai aprendendo duas coisas bem importantes, que a gente só é mais um médium e que os mentores não são nossos. Isso já é muito importante. O meu mentor, só um pouquinho aí, Paloma e Márcio. Eu vou me concentrar que o Tanakai vai incorporar, só um pouquinho aí. Pelo amor de Deus, né? O Tanakai tem muito mais do que fazer. Pode acontecer isso. Pode acontecer, não é impossível. Mas, por eu escolher, ou por exemplo, pegar que nem aquelas coisas de tinta, né?
A gente vai lá naquelas cores, naquele leque de tinta, deixa eu ver aqui com quem eu vou incorporar hoje. Benedito, Críptoros, Rosa Caveira, seu Zé Pilinta, o que eu vou incorporar hoje? Então, esse tipo de coisa, para mim, é difícil eu engolir, mas eu respeito. Muito. Respeito, não condeno. Mas eu creio que mentor não se presta a isso. Agora, como desenvolver ou como saber qual é a minha mediunidade? Entra numa casa espírita e entra numa casa de umbanda séria ou num grupo espiritista, espiritualista sério, que vão utilizar esse dom para o coletivo, de uma forma fraterna. Já outros grupos que eu não estou julgando, não condeno, aí eu não sei, né? Vamos ver o que leva as pessoas a desenvolver sua mediunidade. Para que eu quero saber e o que eu vou fazer? O problema não é o desenvolver a minha mediunidade, porque a mediunidade ela pode ser desenvolvida por obsessores. Ela pode ser desenvolvida por espíritos trevosos. Também, ele é espírito. Porque médium é médium, nem bom nem ruim. Então, o que desenvolve a nossa mediunidade com segurança e como podemos saber quais são os trâmites da mesma mediunidade e qual tipo de mediunidade eu tenho, só em casas sérias, que você sabe que estudam com seriedade e tem um olhar e uma funcionalidade para utilizar essa ferramenta mediúnica para o coletivo, para o bem comum, para o interesse, né, social, para o interesse comunitário das pessoas. Porque é assim que os mentores ensinam. Se tem outros aí que falam outras coisas, aí foge ao meu alcance. Por mais que eu odeie sabendo que hoje em dia tem de tudo, mas fazer o quê, né? Fica à vontade, Paloma e Márcio. A sua primeira resposta já abarcou muitas das perguntas que nós escolhemos aí. Eu vou tentar fazer aqui uma outra. Bom, sabemos que a psicofonia ou a mediunidade de incorporação, ela serve para ajudar o próximo. Mas quais as alternativas para este tipo de mediunidade e possibilidades que existe para fazer fluir a energia de cura sem a própria incorporação em si? Eu não entendi muito bem a tua pergunta, mas eu vou tentar responder até onde eu entendi. Quer que eu refaça? Lugar, não precisa, obrigado. Em primeiro lugar, nenhuma mediunidade é amarrada e fixa no médium. Nenhuma mediunidade é amarrada e fixa no médium. Eu sou médium de incorporação, tá? Agora eu entendi agora. Na verdade, a Márcia ela fez uma pergunta, mas se eu pegar e explicar, ela dá 3 perguntas numa só. E como eu sou psicômetra, comigo funciona assim. Eu vou fazer uma pergunta, é uma pergunta, senão embola a minha cabeça. O defeito é aqui, ó, do meu cérebro. Então, Edson, eu sou médium de incorporação, mas eu não quero mais incorporar. Eu quero ajudar as pessoas. O que é que eu devo fazer? Continue médium. Porque o teu mentor não vai lhe obrigar a incorporar. O compromisso da incorporação é teu, não é do teu mentor. Se vocês soubessem o desgaste energético que é um espírito incorporar na gente, vocês iam entender que eles não batem palma quando a gente está lá na corrente se concentrando para incorporar qualquer mentor. Isso aí está em todos os livros espírita. Eu entendo a pergunta. Mas eu também entendo que a forma que eu falo muitas das vezes, e eu não estou na defensiva, pode magoar alguns, ferir outros, machucar outros, mas, repito, a incorporação é das mediunidades mais toscas, brutas, é barro. No livro dos médiuns, se vocês lerem lá o que está escrito, a incorporação, a psicofonia, é a incorporação mais bruta que há. Ramatiz chama de agressão. No mecanismo da mediunidade, André Luiz fala claramente lá para todo mundo, para quem quiser ler, que a incorporação ainda se faz necessária pela carência e pela falta de fé.
Está lá no livro, Mecanismo da Mediunidade. Domínios da Mediunidade também fala. Então, Edson, é errado incorporar? Não, se tem, tá aí, vamos trabalhar. Porém, eu sou um médium de incorporação, mas eu não quero. Ou, por exemplo, eu tive que viajar, hoje não tem mais terreiro, não tem casa espírita, não posso incorporar, mas será que a tua energia, a tua atitude, o teu energismo, o teu fluido é preso só na incorporação ou a carência da incorporação não te deixa você trabalhar? Então, ao meu ver, não procede. Eu creio que qualquer médium pode desenvolver outras mediunidades, umas mais, outras menos. Umas, vamos dizer assim, vai desabravar muito mais, outras nem tanto. Entendeu? Então, como eu posso ajudar as pessoas? Estudando, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Fique à vontade, Márcio, se você quiser recolocar a pergunta, porque realmente eu entendi só o começo, estou lhe sendo sincero. É isso mesmo, Edson. A pergunta visa dar alternativas para as pessoas que não possam exercer a mediunidade e psicofonia com outras oportunidades de trabalho. Quais seriam as alternativas para ela fazer fluir a energia de cura que não fosse pela incorporação em si? Mas é como eu acabei de falar, na primeira pergunta em si e nessa. Estudando e desenvolvendo. Por exemplo, todo médico... Olha só como funciona a coisa. Psicofonia. Psicofonia. Guardem isso, meus irmãos, para vocês que talvez hoje não tenham terreiro para ir uma casa espírita para desenvolver. Pensem, sintam. Psicofonia. Usa os meus 5 sentidos. Psicofonia. Usa os meus 5 sentidos. Qualquer espírito que incorpore numa casa de umbanda e numa casa espírita, quando usa a psicofonia de alguém, ele usa clareaudiência, clarividência, psicometria auditiva, visual, usa telementação, porque está usando o mental do médium, usa a sinergia do corpo do médium, então usa a telecinese. Quantas mediunidades eu já falei aí, fora incorporação? Vão contando. Usa mediunidade de cura, porque ele tá usando todo o mecanismo bioeletromagnético do médium. Ele está usando toda a gama hormonal e eletroquímica do médium. Então a gente pode contar só da psicofonia umas 5 modalidades mediúnicas. Outra coisa, ele está usando o cérebro do médium, então ele vai usar irradiação, intuição, inspiração, já é 3 mediunidades só com a psicofonia. Então, será que é só psicofonia ou são outras mediunidades que os mentores usam porque os médios não estudam? Por exemplo, qual de vocês nunca entrou no terreiro e o preto velho pega uma camisa, você nunca entrou naquele terreiro, deu lá a camisa para o preto velho olha e diz, esse filho aqui está com dor no estômago, é um câncer. Você arregala os olhos porque é um câncer. E o preto velho começa a discorrer a vida da pessoa só olhando para a camisa. Pode acontecer de ter um espírito falando ali para o preto velho? Pode. Se o espírito estiver falando com o preto velho, qual mediunidade está sendo usada no médium? Adormecida pelo mesmo que não usa? Clareaudiência. Clarividência. Isso é do espírito ou é do médium? É do médium. Ah, mas e o espírito, ele não tem isso? Todo espírito que incorpora num corpo diminui quase 70% das suas habilidades. Pelo amor de Deus, está lá no livro. Todos os livros de André Luiz de Mediunidade falam isso. Todos os espíritos que incorporam na gente, eles usam os nossos dons, as nossas virtudes, adormecidas por desconhecimento nosso. Então precisa e necessita a pessoa que talvez não tenha um lugar, uma forma para desenvolver a incorporação, começar a desapegar um pouco, não dos seus mentores, mas dessa necessidade de incorporar, que ainda se faz muito necessária. Eu, por exemplo, eu adoro falar com preto velho, poxa, um carinho de preto velho, um passe de caboclo, uma orientação de um espírito, da casa espírita, é maravilhoso. Mas eu tenho a consciência que aquele calorzinho que eu sinto, aquela energia que cura, é muito mais do médium do que do espírito.
Porque o espírito, quando trabalha no espírito, ele não precisa do corpo. E todo o manejo da casa espírita, quase todo, na cirurgia espiritual, é meio a meio, pode trazer uma aparelhagem do plano mental, do plano astral, que é quase 100%, mas se não tem o conteúdo do ectoplasma, que somos nós médios que temos, muito pouco é feito. E aqueles médios que curavam, como o Zé Arigó e outros, que eram sozinhos, mas aí muitas das vezes a fé das pessoas que estavam em volta, que não sabiam o que era médio, ajudava. Ele mesmo falava isso, está gravado aí no YouTube. Mas, tempo ao tempo. Então eu vejo assim, você é um médium, você quer trabalhar com outras modalidades mediúnicas, não se aventura. Não te aventura a fazer tudo o que curso. É um conselho que eu dou no fundo do meu coração. Procura algo sério, pessoas sérias, instituições sérias, e faça o curso. Você não vai deixar de incorporar. Se você incorpora de verdade, é pro resto da vida. Consciente, semiconsciente ou raramente inconsciente. Porém, todo manifesto mediúnico que há psicofonia do consciente ao inconsciente, todos os atributos que necessitam de ver longe, ouvir longe, saber de coisas, quase que sempre, abre aspas, quase que sempre envolve a mediunidade do médium no sistema nervoso que ele não sabe usar. Por não estudo. Só por isso. Só por esse detalhe, por não estudo. Porque é a mesma coisa, querer eu quero, já falei aqui várias vezes. Né? Eu gostaria de desenhar, eu não consigo, eu sou tosco, faço um boneco redondo, nariz desse tamanho, as orelhas toda torta. Não é o meu dom isso. Querer eu quero, mas eu sei que se eu me disciplinasse, como eu sou médico de psicofonia, provavelmente sairia alguns desenhos ali, nem se for por intuição. Mas é que eu tenho preguiça. Olha aí, eu estou me revelando aqui. Eu tenho preguiça de desenhar, eu não gosto. Eu gosto de escrever. Então eu não mexo. É simples assim, é a mesma coisa. Agora eu entendi mais. O defeito aqui foi do tic-teco, viu? Fica à vontade. Edson, puxando aí para essa sardinha, né? Para o médio de psicofonia. Tem uma pergunta aqui do Agamenon. Ele pergunta o seguinte: por que dizem que médium de incorporação ser médio de incorporação é um karma, uma dívida de um espírito com outro? É meio relativo, é muito relativo. Muito relativo. Eu posso dizer até mais, a mediunidade é um karma. No mundo de provas que ainda nós vivemos, a mediunidade é um karma, ela não é um presente. Então, não só a incorporação, qualquer mediunidade que envolva necessitar captar um espírito de um outro plano, né, se comunicar, se educar, se admodestar, ou se amedrontar, se assustar, amar ou até odiar por uma comunicação astrofísica, isso é um karma. Estou falando com toda sinceridade. No livro Ação e Reação, do espírito André Luiz, isso é muito bem comentado. Quando eles começam a falar das palavras karma, dharma, aí André Luiz, junto lá com os mentores dele lá, começa a dizer que são palavras vindo dos processos indianos, né? Desses processos em si. Então, a mediunidade, ela é kármica, sim. Mas é meu dom porque me disseram que é minha virtude. Claro que é. Você está tornando algo sacrificial e kármico em benefício próprio, mediante teu caráter, tua índole, tua conduta, teu crescimento espiritual e de benefício aos outros. No livro Os Mensageiros, aonde André Luiz, em todo o livro, visita uma colônia só de médiuns, vindos para o mundo, e não é só médium espírita, são médios de várias religiões, se a gente lê com atenção, a gente vê isso. Quando eles falam assim, mediunidade de karma probatório, mediunidade de karma evolutivo, mediunidade de karma missionário, de alguma forma, todas elas passam pelo crivo da dor. Mas todas elas em si, e todas as mediunidades, não nos sonega e não tira de nós
né? Essa maleabilidade, essa agilidade de escolher a não sofrer com a mediunidade. Quando nós buscamos, de alguma forma, estudar, se autodisciplinar, mas aí necessita o quê? Objetividade, coerente mediante aquilo que a gente segue, mediante aos espíritos que a gente se agrega, perante a sintonia espiritual que a gente se apega em si. É simples, mas ao mesmo tempo muito difícil, porque nós médios, não todos, eu não estou falando das pessoas que estão me perguntando, a gente tem um costume muitas das vezes feio. A gente nasce sem entender, cresce sem entender e morre não entendendo nada, porque a gente acaba despejando só na espiritualidade um dever que é nosso, se perceber em vida. A gente acaba jogando para os espíritos mentores um trabalho que é nosso, se melhorar em vida com o nosso trabalho mediúnico. Mas a gente também entende que tem muitas qualidades medianímicas, que é o processo da nossa alma, que não necessita se comunicar com o que está lá fora, mas necessita se perceber a mais com o que já tem por dentro, no nosso arcabouço espiritual. Tem coisas maravilhosas na nossa mediunidade anímica, que de todo não é de ruim. Mas aí eu estudo. Quando toca na palavra estudo, disciplina, coerência e reforma íntima, nossa senhora, os cursos se esvaziam. Porque as pessoas querem aprender a desenvolver sua mediunidade. Repito, qualquer um pode aprender a desenvolver. Agora, eu não posso dizer que quem vai se filiar à mesma é o mentor querido que tu ama na casa de Umbanda, ou é o espírito querido e de luz que tu tens na casa espírita, porque nenhum espírito responsável é Missi Miojo, como eu acabei dando o meu exemplo. Eu chegar aqui no meio da live e dizer só um pouquinho aí, faz a pergunta para as pessoas de qual espírito que elas querem que se manifeste. Qual mestre ascensionado que vai ser hoje? Rovena, Hilarion, Arcanjo Miguel, qual preto velho vocês querem? Aí eu me concentro e incorporo? Pô, pelo amor de Deus, é mais fácil, se for uma incorporação verdadeira, ser um obsessor, pensa um sábio, de que um mentor se prestar a isso, ao livre desfrute e desejo do médium. O mentor vai deixar todo o trabalho que ele está fazendo no plano espiritual, todo o socorro que ele está fazendo no plano espiritual, para vir aqui porque eu estou chamando. Então, eu não estou misturando as perguntas, mas a incorporação é um karma, sim. Desde que você entenda que não é que seja um karma no sentido ruim, é um karma porque, de alguma forma, o nosso ego muito petrificado sofre. A nossa consciência muito apegada sofre. A nossa mente intranquila sofre. Mas a nossa alma, o nosso espírito agradece. Quando nós tornamos esse karma um dharma. Quando eu trabalho com o outro, fruo com o outro, mas não deixo de aprimorar em mim quem eu sou por mim mesmo. Então, eu começo a incorporar não só espíritos externos, mentores, ou em resgate obsessores, mas eu não deixo de incorporar no Edson Rosa, com uma consciência mais clara, com uma essência mais sã, com uma percepção mais lúcida e com um amor próprio mais declarado e refinado, ao ponto de não julgar ao outro e respeitar a vida alheia. Simples assim, e ao mesmo tempo muito difícil. Fique à vontade, se a minha voz estiver muito alta, eu tiro o fone aqui, viu? O meu fone está uma delícia hoje, está tudo uma delícia. Obrigado. Bom, Edson, tem uma pergunta aqui que fala assim: como o desequilíbrio emocional pode interferir na evolução e desenvolvimento mediúnico? Bom, o desequilíbrio emocional pode interferir totalmente no vamos falar bem claro, no desenvolvimento mediúnico. Não quer dizer que uma pessoa desequilibrada até mentalmente não seja médium. Que até no livro Loucura e Obsessão em si, né, de Divaldo Franco, o Dr. Bezerra fala isso. Toda pessoa que é doida ou louca, né, ele não fala claramente, tem também cota de mediunidade. Então, se nem mentalmente tira a mediunidade, não vai ser o emocional que vai cortar os processos mediúnicos ou de mediunidade em si. Perdão.
Porém, a gente entende assim. O desequilíbrio emocional em si, se ele for um desequilíbrio emocional fruto de apegos, fruto de ansiedade, fruto de anseios, fruto de carência, fruto de baixa estima, fruto de solidão, fruto de qualquer sentir onde a pessoa se sente inferior e incapaz, com certeza absoluta vai interferir muito nos processos mediúnicos. Porque se ela quiser ser muito médium, a tendência dela mistificar é muito grande. Porque o que está levando a ela ser médium não é uma proposta para servir, é uma proposta de se preencher de proteção, porque ela, dentro de si, já se sente em solidão. Porque ela, em si, por si mesmo, já se tem carente por si própria. Repito, ter esses sentimentos que eu acabei de dizer não elimina a mediunidade, mas dá um trabalho para a espiritualidade, trabalhar com o médium, com essas sensações e impressões alinhadas e alimentadas diariamente, é horrível. Eu não sou mentor, mas qualquer pessoa de sã consciência, creio eu, que interpreta que uma pessoa que nutre, não precisa mostrar para os outros, um apego, uma carência, é complicado. Quer ver uma coisa bem básica? Uma pessoa que emocionalmente pode até ter um desequilíbrio psíquico-emocional. Por isso que é bom a gente falar de vários ângulos. Mas na fé dela, ela tem a fé raciocinada, dificilmente o emocional dela vai atrapalhar. Agora, se ela não é uma pessoa doente, psicoemocionalmente falando, os hormônios direitinho, os neurônios direitinho, mas ela tem um olhar sobre a vida muito apegado, muito carente, muito viscoso, muito pomposo. A fé dela não vai ser raciocinada, a fé dela vai ser desfrute da pretensão, tendo como fruto a pré-junção. Então vai ser uma pessoa que vai ter uma fé carente de feitos, não de fatos. Carente de demonstração, quase que sempre de milagres, para não dizer poder. De bênção, para não dizer de força. Tipo, o guia mais poderoso, o guia mais pomposo, né? O que fala mais a verdade, o que traz o futuro, o que prevê futuro, o que faz previsões, o que fala mais bonito. Mas no fundo, são tudo palavras soltas, mas não é uma mensagem que abençoa, que a cura, que liberta, que aprimora. É apenas dizeres que impressiona. Então, uma pessoa emocionalmente, ela vai ficar sequiosa por isso. Ah, eu vou lá botar no Edson Rosa porque ele rima com as palavras, ele poetiza. Oh, o Tanakai fala calmo, o Pai Benedito fala bonito, a vovó Azula fala bezimento. Isso é ruim, Edson? Não. Mas se é isso que trazer uma pessoa para ver o Edson Rosa, e Márcia me conhece, e Paloma me conhece, melhor que vocês param de me assistir, procurem um psicólogo. Porque aí já não é buscar espiritualidade para se ajudar. É buscar espiritualidade no uso da mediunidade sagrada para ter entretenimento. Entretenimento eu tenho lendo um gibi, vendo televisão. Então, eu estou falando de vários ângulos para ver que quem me ouve sinta. Por isso que eu disse, muitas vezes eu falo as coisas, a pessoa fica brava comigo, não sei por quê. Porque se não é verdade, não tenho por que se doer. É simples assim. Ah, mas me sinto bem quando eu te ouço ou ouço outro médium. Que bom, mas isso te faz bem? Você se melhora? Porque se você se melhora, não é pretensão minha, é busca tua. Você veio me buscar e eu só estou doando. Toma. Você pode excretar, jogar fora, deletar, bloquear. Mas no momento que você busca algo espiritual, mediúnico, é para se ajudar em termos moral, ético e de conduta de princípios do teu espírito. Não é apenas para ter adrenalina, não é apenas para ter frição, emoção. Isso é visceral, isso não é fé raciocinada.
Isso é pretensão e prejunção. Porque a fé raciocinada, ela não se preocupa com os apetrechos. Ela se ocupa com a essência. Então, emocionalmente, para encerrar essa explicação, o médium só atrapalha a mediunidade dele quando ele usa o emocional na frente do raciocínio, aonde o predomínio da sua razão é viver nas emoções, à flor da pele. Aí um médium emocionalmente, ele vai querer a roupa mais luxuosa, o tambor mais alto, aquele monte de guia, né, que a pessoa chega a andar que nem um preto velho, corcunda, assim, 40 quilos de guia, aquele monte. O que protege alguém é o teu coração. O Edson é de Umbanda. Eu tenho humanamente o título, abre aspas, de pai de santo, tanto no candomblé como na Umbanda. Eu não uso guia, de vez em quando eu uso aí quando eu vou nos lugares para. Então, a gente tem que dividir o que é emocional, o que não é emocional. O emocional é ruim, Edson? Não. Quando ele não entra na fé raciocinada. Quando o emocional entra na fé raciocinada, a fé deixa de ser fé e passa a ser carência. O amor à entidade deixa de ser amor e passa a ser abandono. A ida no terreiro e na casa espírita deixa de ser algo para se esclarecer e passa a ser algo para se interter. Deixa de ser uma busca espiritual e passa a ser um passeio, como quase no shopping, para ver roupas e entidades, como falam, como dançam. Isso aí não é sadio. Isso é doença. Doença. Ok? Mas não quer dizer que essa pessoa perdeu sua mediunidade. Mas ela está desdeixando da sua própria vida e, infelizmente, não valorizando como se deve, não só a sua mediunidade ao seu ser, mas como aos mentores que ela diz seguir. Simples assim. Fica à vontade, Márcia Paloma. Edson, tem uma pergunta aqui de Carmen. Ela está perguntando se os rituais da Umbanda influenciam na mediunidade. Oh, glória! Aleluia! Graças a Deus! Eu não estou debochando não, que eu já fui evangélico, viu? Falo isso com todo amor e fervor no Espírito Santo. Os rituais da Umbanda amodestam o ego, apuram a sensibilidade, depuram a humanidade do médium. Agora, eu não posso dizer que depura a mediunidade. Eu faço rituais da Umbanda, tomo banho para que o Edson, com as podridões que ele nutre, com as impressões negativas que ele tem, não nubre tanto a comunicação da espiritualidade. Se essa irmã está me perguntando se os rituais de consagração da Umbanda ligam ela aos seus mentores, sim. Agora, que fortifica essa ligação é o teu caráter, tua conduta, tua moral e tua ética. Não é ritual nenhum. Não é vela, não é mato, não é praia, não é cachoeira, não é pedreira. E quem falar isso, com todo respeito, está muito enganado. Nisso aí, eu evito um pouco, Paloma, e as pessoas que estão me ouvindo, de falar sobre a Umbanda, porque eu já falei isso uma vez numa live, há uns 5 anos atrás, deve estar no YouTube. Eu cheguei até a chorar, me emocionei, porque eu não gosto da Umbanda. Eu amo a Umbanda. Então eu evito de falar sobre a Umbanda, porque eu fico muito triste dessa palhaçada que estão fazendo com essa religião brasileira, essa filosofia, essa arte milenária e maravilhosa. Repito, eu faço rituais. Eu faço rituais. Mas jamais vocês vão ouvir eu falar para o médium que ele precisa dar um caminhão de coisa para uma entidade, fazer um monte de ritual, porque senão ele não vai se ligar a seu mentor. Então, quer dizer que aquelas pessoas lá de Maceió e de Manaus, que eu já viajei, quem me conhece de lá sabe, e as pessoas de Piauí, de Amapá, melhor ainda, lá na ilha dos Marajós que eu tive, os manifestos 3 horas da tarde ouvindo efeito físico. Os caras nunca pegaram um livro, nunca acenderam uma vela. O que é aquilo? Então, mas agora são pessoas adocicadas pela pureza do coração, amancificadas por uma conduta contínua moral. Agora, Edson, para que é os rituais da Umbanda? Repito, eu vou falar de mim para não falar dos outros.
eu vou para o mar fazer um ritual para Iemanjá, eu vou falar só o ritual de Iemanjá, para ver o que é Iemanjá. Vamos ver se as pessoas... Para quê? Porque dentro dessa cabecinha, desse poranguinho aqui, tem o supraconsciente, o consciente e o inconsciente, o porão freudiano. Sabendo eu que de tempo em tempo eu preciso fazer um amansi, e eu não sou de Iemanjá na cabeça, a minha cabeça na Umbanda é de Ogum de Lei, na Umbanda é de Ogum de Lei, mas se eu estou muito assim atormentado e eu sou agitado ao natural, eu vou fazer um amansi e Pai Ogum não vai ficar brabinho porque ele é um orixá, ele é luz. E eu vou fazer para Iemanjá. Por quê? Porque a Iemanjá ela vai trabalhar mais na minha consciência. Sabendo que durante o ano, durante o meu trabalho, e todo ser humano é assim, nós somos guiados pelo impulso que vem do inconsciente. De uma forma muito sorrateira. Isso é a base da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, como também do próprio livro de André Luiz, chamado Missionários da Luz, onde ele comenta profundamente sobre o médio psique humano. Isso não é nada de novo para os espíritos. Não é nada de novo. Eu não cito muito no livro de Umbanda, aqui, mediúnico, porque não tem. E os que tem são muito pobres. Ainda em profundidade mediúnica, tendo em base apenas mediunidade. Eu não quero saber do que o Ogum faz, do que a Iemanjá faz. Eu quero saber do que eu, médium, devo fazer com a minha mediunidade. Na Umbanda. Ah, mas se você acender vela para algum, isso para algum, você se liga. Mas vocês não notam que isso vai criando uma egrégora de uma certa fascinação e de uma certa autossugestão, tipo, se eu fizer oferenda e Ogum aceitou, Ogum vai ficar comigo, então eu incorporo. Será que eu incorporo ou eu me sugestiono essa incorporação? Vocês médios que estão me ouvindo, vocês sabem o que eu estou falando. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Então, Edson, para que você faz uma amansi? Para eu limpar o meu ori, que está poluído de mim. Dos meus pensamentos, das minhas emoções, dos meus instintos, para que quando Ogum, Iemanjá e qualquer orixá venha, o meu filtro não esteja tão sujo. Vocês não tocam dentro de casa o filtro de água? Então, qualquer ritual da Umbanda que envolve mediunidade é um filtro d'água trocado. Pode falar para os pais de santo de vocês. É isso aí mesmo. E falo numa boa, tranquilo. Porque é uma realidade. O dia que alguém chegar e dizer para mim que o mentor da Umbanda, mentor, agora não posso dizer espírito, obsessor, outras coisas, precisa de qualquer ritual para trabalhar no médium, realmente aí... Coitada da... Bom, a Umbanda é uma mãe, né? A Umbanda já diz, ela é uma mãe mesmo. Porque para ela aguentar o que uma cabecinha faz, só Jesus. Então, sim, minha irmã, qualquer ritual da Umbanda direcionado à mediunidade vai lhe purificar o teu filtro mediúnico, mas não vai aumentar o teu tônus de sensibilidade nutrida para você trabalhar com teus guias espirituais. Acho que já está respondido. Eu faço vários rituais durante o ano, porque eu sei que o meu gênio não presta. Eu não tenho a paciência do Tanaká e nem o temperamento do Pai Benedito. Então eu limpo esse filtro aqui fazendo algumas coisinhas para Xangô, uns negocinhos para Oxum, tomo meus banhozinhos de Oxóssi, para ver se dá mais fluidez para ser muito mais os mentores do que o Edson, com seus defeitos, falando e dando comunicação. Isso é os rituais da Umbanda para mediunidade. Agora, eu não posso dizer que os rituais da Umbanda desenvolvem mediunidade, eu desconheço. Eu, nesses mais de 20 anos como médium praticante da Umbanda, para mim não procede. Se limpar, sim. Agora, e se eu me limpo, eu não me ligo mais a eles? Perfeito. Você se liga mais a eles. Agora, quem diz que mesmo limpo no teu psiquismo, eles vão se ligar a você, se você ainda continua mau caráter, briguento, rancorento, mentiroso, luxurento, vaidoso, orgulhoso, avarento, egoísta. Tempo ao tempo, né? A gente precisa amadurecer, mas está tudo bem. Fiquem à vontade. Edson, tem uma pergunta de uma amiga aqui, mas
Eu peço perdão a ela, minha internet saiu e eu tô com 2 aparelhos celulares, viu, gente? Eu tô um com a live e o outro lendo as perguntas. Então, como o meu aparelho caiu, a internet do outro celular, eu não consigo mais ler a pergunta da amiga que fala sobre a luz do sol interferindo na ectoplasmia. Não sei se ela pode copiar de novo a pergunta e colocar no final para que eu possa lê-la por completo para você. Eu peço essa amiga. Eu até pedi para ela refazer a pergunta, porque ficou meio. Eu não consegui entender. Mas eu vou fazer outra enquanto você manda para mim, tá? A amiga que fez a pergunta, eu vou passar adiante aqui. Bom, Vera Lúcia pergunta. Perdão. Rita Amaral pergunta. Edson, o que dizer quando a mediunidade se aflora em crianças? Poderia falar algo a respeito? Posso sim, minha amiga. Posso sim, mas eu vou pedir licença de antes de responder ela, que eu li aqui uma pergunta, né, já que nenhum bandista declarado se declarou, tem uma mãe aqui, que é a mãe Janaína, dá boa noite. Eu não sei se agora eu vou achar a pergunta dela, que na verdade ela fez uma afirmação, que ela disse aqui, ó, que ela está certa do que ela falou aqui. Eu só vou botar para as pessoas verem. Eu faço ritual para fortalecimento do Ori. É isso que eu faço. Ritual da Umbanda para fortalecer o Ori é uma coisa. Agora, ritual para fortalecer a mediunidade do médium, isso é o que ela faz. Fortalecer o Ori. Agora, ritual em si para aproximar mentor não se vende por ritual nenhum. Senão não é mentor, é obsessor. O obsessor que precisa dessas coisas. Obrigado, mãe. Fica com Deus, viu? A benção. Deixa eu falar agora sobre o processo das crianças. A gente precisa começar, dentro das nossas possibilidades, entender que mediunidade não é preso ou presa a religião nenhuma. Se nós entender que a gente chama mediunidade, né, ver espírito, isso é uma coisa natural, isso tem um padre. Eu tenho amigos mormons que são médios, só que eles não chamam de mediunidade. Eu tenho 2 amigos pastores, eu já falei aqui, né, são da Assembleia de Deus, eles são médios, só que eles chamam de Espírito Santo, eles chamam de dom do Espírito Santo. Agora, como a pergunta envolveu criança, vai a mesma lei. São crianças, seres humanos. A mediunidade, ela não tem essa coisa de, mas é criança, mas aquela criança é mais velha do que eu. Espírito vai saber se ela nasceu quantas vezes aqui. Qual é o conhecimento e o alcance do espírito daquele ser, não daquela criança eternidade. Então eu vejo assim, se a criança está dando assim, vestígios de mediunidade, que é o que vai acontecer cada vez mais agora, paranormalidade, outra coisa também interessante, que as pessoas vão botando o nome bonito, né? Aí aparece uma criança que faz levitação. É paranormal. Isso é mediunidade anímica, é os processos radiostésicos de levitação. Mas, como tem que ter um nome bonito, é paranormal. Então eu tenho muito cuidado para falar de mediunidade em criança, porque nós adultos, não digo todos, estou falando de mim, muitas das vezes sou pior do que uma criança, com a minha mediunidade, fico ali todo vaidoso, babando, não. Então, eu tenho filhos e médiuns. Eles seguem outras energias evangélicas. Eu não comento com eles sobre mediunidade, mas dentro do linguajar deles eu peço, reza para Jesus, é o dom do Espírito Santo aflorando por ti. E tudo que tu tem é Jesus que te dá, e somente ele pode te tirar. Agora, ele não tirando, você pode exterminar com esse dom, se você não tiver caráter, conduta. Então, se você entender que se tem uma criança que é médium, acima da mediunidade, a conduta, o caráter e os princípios dela. Acima de ser um pai de uma criança médium, seja um pai que educa a criança, independente de ser médium. Porque não é a mediunidade que vai educar os nossos filhos. É a disciplina no lar, amoroso, caloroso, que por mais que a criança tenha dificuldades com sua mediunidade ou sua sensibilidade, mas se ela tiver uma base familiar, não interessa a religião, pode ser avessa a qualquer tipo de manifesto espiritual e mediúnico. Mas se ela tiver amor, e se ela tiver um mínimo que for de clareza,
do que é uma conduta, do que é hombridade, do que é integridade, do que é princípios, do que é amor, do que é amar, o que é perdão, o que é gratidão, o que não devemos como a mágoa, o que não devemos nutrir como ansiedade, o que não devemos viver como euforia, o que não devemos ficar remunhando dentro de si, que é o ódio, o que não devemos guardar, que é a carência. Com certeza, quase que o diploma ela vai ter como um bom médium no futuro, mesmo que ela chame de outro nome, porque ela vai ter todo um amadurecimento moral e ético para ter esse equilíbrio. Porque se nós agora sairmos do que eu falar e falar da doutrina espírita e de qualquer desenvoltura mediúnica, vai numa casa espiritual para você ver séria. Num curso mediúnico, 95% é moral, ética, conduta, princípios, família. Integridade, amor, amar, perdão, caridade, fé, raciocinada, esperança e boa vontade. Mediunidade fica isso aqui, ó. Porque todo curso sério vai estudar a nossa hombridade humana, minha irmã. Porque é a hombridade humana que vai dar o quantum de equilíbrio ou não ao medianeiro, ao mediador, entre o plano físico e os espíritos. É óbvio que uma criança de eternidade não vai ter isso, não porque ela é ruim ou ela é boa, é porque ela é ingênua. Agora, eu não sou ingênuo. Eu sou todo lascado. Você entende? Então, eu entendo, como pai, eu já vivi isso. Eu não vou dar o nome dele, porque ele segue outra linha, né? O meu filho, que está lá no sul, mas eu posso dizer que ele, pequeno, o menino se sentou na cama e começou a falar em espanhol. E eu entendo espanhol. Aí parou de falar espanhol, começou a falar em francês com os olhos revirados. Já pensou se eu acordasse ele de manhã e falasse, ó, fulano, você fez isso, aquilo? Eu falei, ó, fique calmo, você quer o quê? Agora ele tá grande, ele disse que não quer nada. Ele gosta de ir em casa espírita, mas ele ia muito em igrejas evangélicas. Mas ele tem uma tendência em casa espírita. Eu falei, olha, quando você ficar de maior, vá jogar teu futebol, vá trabalhar, ganhar seu dinheiro, vá viver, mas leia o livro tal, tal, tal. Você quer? Ele disse para mim, ó, pai, eu quero. Então leia, nada forçado, mas uma coisa que eu preciso fazer é dar o exemplo. Porque não adianta também eu só dizer, lê livro fulano, lê livro cicrano, e eu? Eu não vou ser lido nem interpretado pelo meu fruto, pelo meu filho? Ah, vai na casa espírita, vai na casa de umbanda, vai lá que a tua tia resolve, vai lá que o BZD resolve. E você? O seu filho, o seu fruto, ele não vai ter este prêmio, porque é um prêmio viver com os pais, separados ou não, mas é um prêmio ter esse contato de dizer, e aí, meu amigo, como é que você tá? Sabe? Ter essa conclusão familiar de se ter, no mínimo, bem e respeitosamente em paz, cada um dentro do seu tempo. Então, a gente entende que a hombridade é o maior disciplinador mediúnico que há. Hombridade, o significado dessa palavra. Porque todo médium necessita ter hombridade humana. O que é hombridade, Edson? Caráter reto, conduta reta e integridade ética moral mediante a fé raciocinada que tem. A fé em si que se nutre. Então, é um ser humano que muito mais oferece, doa e dá, de que pega, toma, tira. É muito mais um ser humano que fala pelos seus exemplos, de que berra, grita, impõe e justifica, ou quando não julga. Valeu, minha amiga? Dei um toque muito superficial, mas a gente fala de uma forma que sirva para as pessoas. Porque, olha, para quem é pai, ou ainda não é, e vai ser, se prepare, que essa turma que está vindo aí é tudo médium, viu? Tudo médium. Edson, muito boa a explicação aí, viu? O exemplo realmente diz muito, muito para quem tem filho. Acho que não só para quem tem filho, né? Para tudo. A gente influencia pelo exemplo. Tem um amigo aqui chamado Roger. Ele fala o seguinte: meu amigo Edson, tenho uma dúvida, desculpe minha ignorância, mas na Umbanda, vários espíritos podem trabalhar em nome de uma entidade em uma falange,
No caso do kardecismo, desculpem, gente, podemos ter vários espíritos trabalhando em nome de apenas uma pessoa? Não sei se me fiz entender. Ou seja, pode ter um espírito com vários nomes, vários tipos, tanto na Umbanda quanto no kardecismo. Bom, eu não sei se eu entendi. Vamos ver se eu entendi. A sua pergunta também foi 3. Primeiro, Edson, tem vários espíritos se manifestando com vários nomes, seria isso? O mesmo espírito usando várias roupagens, seria isso? E um médium pode incorporar vários espíritos? Eu não entendi realmente. Porque eu vou tentar falar do que eu peguei aí. Não existe diferença funcional em sentido mediúnico da doutrina espírita para a Umbanda. Eu já falei isso várias vezes. Não tem, eu não vejo nenhuma. Mas aí é eu não ver. Mesmo que na Umbanda tenha rituais, tenha um monte de paramento, um monte de fortificar o ori, tomar banho, eu não estou falando disso. Eu estou falando no plano espiritual, na hora de mediunizar, os espíritos mediunizando seus médios. Não tem diferença. Espírito é espírito. Sempre vai valer a lei de sintonia. Agora, eu vou dar 3 exemplos, porque eu não entendi a pergunta. Eu não entendi, não é que a Paloma não soube explicar. Muitas das vezes, um espírito numa casa de Umbanda, ele pode vir como preto velho e aquele mesmo espírito vir como Exu. Muitas das vezes, numa casa espírita, para quem é espírita, um espírito vem como uma freira e talvez num outro grupo aquele espírito, o mesmo espírito, vem como um doutor, já não é a freira. Eles estão fazendo teatro, eles estão se fingindo? Não. É porque muitos são chamados e no plano espiritual, muito pouco se tem escolhidos. É muito pouco espíritos abengados e luminosos para aguentar multidões de seres desencarnados. Na época do livro de André Luiz, que são os mais confiáveis ainda, como o de Divaldo, e repito, eu não tenho nada contra a Umbanda, eu sou umbandista, mas eu vou parar de citar nome de livro de Umbanda, porque cada um diz uma coisa, e eu respeito os autores em si. Agora tem várias linhas, eu sigo essa, eu sigo aquela, e rasgo a Umbanda para tudo que lado. Umbanda é Umbanda. Mas o de Divaldo merece respeito, o de Chico Xavier merece respeito, envolvendo mediunidade. Então, a gente entende que, na época dos livros do mecanismo de mediunidade, André Luiz citava 3 a quase 4 bilhões de espíritos desencarnados no plano espiritual, nos umbrais. Nós somos hoje, se eu não me engano, entre 8,5 e 9 bilhões de seres encarnados neste planeta. Nos umbrais mais, assim, próximos à crosta. Nos umbrais mais densos, que são escadinhas, tem mais. Nos livros de revelação, principalmente nos livros que envolvem Humberto de Campos, escrito por Chico Cândido Xavier, Humberto, num desse dado livro, diz que nas dimensões espirituais, tanto umbral e na dimensão evoluída do planeta, se calculasse tudo, seria 35 a 36 bilhões de seres querendo encarnar. Então estão desencarnados, é muito. Aonde eu quero chegar envolvendo isso que você perguntou? Para ver se as pessoas sintam e pensem por elas mesmas. Sem dogma, carência, sem apego, com amor. O que vale é a mensagem. O que vale é a funcionalidade. O que vale é o fato sequenciado. Um espírito de amor, ele não vem trazer a dor. Um espírito do bem não vem trazer o mal. Um espírito da luz não vem trazer as trevas, é simples. Então eu, Edson, para dar uma explicação dessa, eu me sinto meio que num beco não sem saída mais estreito, porque para mim pouco me importa se é preto velho, ou é caboclo, ou é doutor Bezerra.
O que me interessa é a mensagem, mas eu tento sentir me colocar como algumas pessoas que se interessam pelo comunicador, não pela mensagem. Pela roupagem da comunicação, não pela informação. Pelo entretenimento da conversa, não pela reforma íntima que eu posso me fazer ouvir e atingir o meu coração como um bálsamo reconfortante e que possa transmutar as minhas dores e meus sofrimentos por mim mesmo, por esse esclarecimento de lucidez, numa casa abençoada de Umbanda, ou numa casa abençoada espírita, ou numa Assembleia de Deus, numa igreja, num templo budista, numa reunião xamã, até no Santo Daime, não interessa. Agora, existe sim vários espíritos únicos que usam vários nomes, não é para enganar a gente. É porque é um trabalho herculano. Agora a gente precisa saber, aquele espírito que usa outros nomes, qual é a linha que ele segue? Ele só faz o bem e faz o mal? Porque se ele faz o bem e faz o mal, desculpa a expressão, ele faz pior que merda, é uma varejeira. Porque espírito que faz o bem e faz o mal não merece respeito algum. Ou é o bem ou é o bem. Não tem esse negócio de fazer bem e fazer mal. Ah, porque no Edson eu faço bem. Aí eu incorporei no Zé Mané, na Maria Batatinha, eu faço mal. Ou vice-versa. Tem alguma coisa errada aí. Então, numa casa de Umbanda, o médium não tem só um mentor. Aí eu já estou dando a outra explicação que eu não entendi, mas vou também dar. Você aí que é médium, você acha que você trabalha só com o seu mentor? Pode ter certeza que não. O seu mentor tem auxiliares dele. Muitas das vezes, não é o teu mentor que está incorporado em você. Para o médium que incorpora de verdade, eu posso falar. Em 10 anos de incorporação com o mesmo guia, teve momentos que você sentiu que não era aquele guia, mas era uma incorporação autêntica. E aquele guia que você sentiu que não era o teu mentor, dizia o nome do teu mentor. Quem era ele? Um auxiliar do teu mentor, porque aquele dia ele não podia estar lá. O que mais acontece em casa de Umbanda é isso. Agora, numa casa espírita, isso é falado. Por quê? Porque tem doutrina e disciplina, e estudo. Entendeu? Então não é que eu, Edson, já falei 4 vezes, vou ficar chato, por favor, vocês me perdoem, né? E até nas outras lives que eu fizer, eu prometo que eu vou moderar mais ainda para falar da Umbanda, porque, né, eu não me sinto sozinho, a minha consciência é tranquila, mas precisa estudo mediúnico na Umbanda. De verdade. A pergunta desse amigo é maravilhosa, irmão. Muito obrigado. Mas me entristece por dentro não ter que respondê-la. Porque por detrás da tua pergunta, muitas pessoas que não perguntam, mas que já viram e viveram a mesma coisa, não sabem o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, o que é torto, o que é reto. Entendeu? Então, é só o estudo mesmo. Eu falei, não expliquei nada com nada, porque essa pergunta ela é muito profunda para quem principalmente é de Umbanda. Se a pergunta fosse só para casa espírita, eu tinha explicado ela em 2 minutos, modéstia à parte. Não estou sendo vaidoso, não. Agora, quando é para Umbanda, eu fico entre a cruz e a espada. Porque como é que eu vou explicar algo dentro da Umbanda que ninguém quer falar? Que as pessoas, os pais de santo só negam. Que as pessoas negam. E que a maioria dos médios iniciantes agora estão vivendo na carne. Uns ouvem, outros vê, outros incorporam, outros sente. Aí entra numa corrente de Umbanda e diz, olha, eu vi que você é o caboclo tal, viu? E outra, só incorpora o caboclo tal, ele é teu mentor. Você não pode incorporar outro. Aí Deus o livre esse médium incorporar o outro guia, né? Ou até o chefe da casa, ou um guia, outro que for, ele vai ser o quê? Injuriado, julgado. Porque não se estuda. Aí vão dizer, tem que fazer ori, tem que fazer bori, erebibó, ou se não tem que reforçar o ori, que é o que eu faço também, e não vai resolver. Porque o problema dele não é uma fraqueza psicológica, é um aflorar mediúnico. E quanto mais ele fazer isso, mais ele vai aflorando, e mais ele vai tendo um monte de sintomas que não é comedido e medido pela falta de doutrina e disciplina de muitos umbandistas. Mas eu não posso dizer que é da Umbanda. Valeu, meu irmão. Muito obrigado pela pergunta. Edson tem muitas perguntas, viu?
Só mais uma pergunta. Bom, se a gente vai fazer só mais uma, o que a gente pode fazer em respeito às pessoas que perguntaram? Na próxima, eu anotei, viu, gente? A pergunta de Rafael, a pergunta de Simone, a pergunta de Helena. Então, na próxima live. A live deu 1 hora, mas dá para fazer umas perguntas assim. É que agora eu vi aqui, eu vejo dois horários em si, né? E eu estou vendo aqui, eu pensei que estava muito, vai ficar gravado aí. Pode perguntar as perguntas das pessoas, pelo menos umas 4 dá. Eu vou tentar ser mais direto possível e sincero. Ok, então vamos para a pergunta de Helena. Ela começa com uma afirmação. A informação que tenho é que a luz do sol prejudica a formação de ectoplasmia durante o trabalho mediúnico. Isso poderia ser a causa do médium sair cansado do trabalho? Não. A luz do sol só prejudica a ectoplasmia porque a energia do médium é ruim. Não é de acordo com a frequência vibracional profunda e íntima da proposta do trabalho. O Edson vai fazer um passe. No dia que eu vou fazer o passe, eu como uma feijoada, tomo uma cerveja e brigo com minha esposa. Olha que coisa linda. Olha a energia que eu estou indo dar o passe. Aí é óbvio que a minha energia ela é muito mais magnetizada, então ela tem muito mais partículas de quartzo ou de quartz, de que ela é ionizada em si, ionitizada, e tem pouco fóton, que é luz. Então, essa coisa de dizer que a luz do sol derrete, enfraquece, é totalmente verdade, desde que a gente entenda que o problema não está na luz do sol. Vai na Venezuela para você ver. Olha aí no Google. Bolívia. O que os caboclos fazem incorporado lá na luz do sol? Chile. O que aqui no Brasil não faz? Mas eu já notei uma coisa que é incrível. Os melhores médios de materialização e efeito físico, quase que sempre, não em totalidade, são em lugares bem isolados. Hoje em dia. No meio do mato. Isso não quer dizer que eles são melhores. Não é isso. Não é que o convívio atrapalha a mediunidade de ectoplasmia ou de efeito físico. Não. Mas se nós entendermos, olha como funciona, a gente falou de energia do sol, mas vocês sabem que para fazer uma energia de cura numa câmera espiritual, qual é a principal energia naquela câmera escura que é usada? É o prímax do raio solar, trazido por espíritos elementais. Isso está no livro também Missionários da Luz, de André Luiz. Será que a energia do sol atrapalha ou não? Agora, entra numa câmera de cura para você ver como é rígido o processo. Entra numa câmera de materialização para você ver que 2 semanas você não pode comer isso, não pode fazer aquilo, você tem que ter toda uma disciplina e mesmo assim, antes, você tem que passar por uma triagem com a espiritualidade, psicografar e tudo mais para ver se você está apto a passar por aquele trabalho. Aí as pessoas muitas vezes acham que isso é demais, mas não é demais não, senão vira palhaçada. Repito, para ficar bem gravado aí, a energia do sol atrapalha a materialização à luz de dia, não porque é dia, é porque ainda o nosso ectoplasma é denso. Se ele fosse mais radiante, luminoso, não atrapalharia não. A maioria dos resgates de André Luiz, olha só como a luz do sol atrapalha. A maioria dos resgates do André Luiz, em todos os livros dele que teve algum ser desdobrado, que é raro, todos tinham muita energia solar em volta dos seus mentores, que curavam os obsessores. Então, será que a energia do sol atrapalha? Olha os últimos livros de Robson Pinheiro. Olha os livros de Norberto Peixoto, que não estou falando da Umbanda, mas alguns de Ramatiz. Então, a energia solar ela é totalmente
curativa, apurativa e regeneradora, junto com as forças magnéticas da Lua e junto com a emanação da Mãe Terra, da Mãe Gaia. Agora, a nossa energia não é lá grande essa coisa. O nosso fluido não é grande coisa. E mesmo assim cura. Por isso que na doutrina espírita, que eu não sou espírita, mas respeito muito, eles pegam pesado no médium, que vai trabalhar com cura, ter todo um cuidado. É o meu ponto de vista. Fique à vontade. Edson, tem uma pergunta aqui de Rafael Souza. Gostaria de saber sobre mediunidade e tabaco. Uma pessoa pode ser um trabalhador de uma casa e não conseguir se livrar deste vício? O tabaco. Vou repetir. Um trabalhador pode, sobre a mediunidade, um trabalhador pode ser de uma casa espírita e não conseguir se livrar do vício do tabaco? Agora eu ouvi. Desculpa, Paloma, é que é o meu fone mesmo. Acho que quebrou o fiozinho. Assim, há várias funcionalidades. O bacana, eu agradeço a caridade dele por acentuar a casa espírita. Então eu vou falar da casa espírita, só da casa espírita. Meu irmão, qualquer vício se faz prejudicial no momento que haja excesso. Não é porque o Edson não fuma que eu vou dizer que todo mundo que fuma é uma pessoa poluída. Eu conheço várias pessoas espíritas que fumam, mas no dia do trabalho não fumam. Mas elas têm o vício de fumar. Mas são pessoas extremamente íntegras. Acima de ser espírita, são pessoas que leem o espírito das outras porque são pessoas boas, são pessoas honestas. Agora, eu lhe aconselho a se esforçar e deixar desse vício. Porque a tua pergunta já é uma resposta. Como eu, que sou de uma casa espírita, não consigo? Estou só refazendo o meu jeito. Deixar do vício de vício, está falando de algo ruim. Mesma coisa comer carne. Se alimentar totalmente só de carne. Eu ainda, de vez em quando, dou meus tapinhas ali. Como uma carninha aqui. Não consigo largar a carne de frango. Isso vai me derreter? Não. Ah, mas então você é médio. Eu não me preocupo com os outros falam. E ninguém deve se preocupar com o que eu acho. Eu estou tentando vagarosamente deixar da carne, não tanto a vermelha, que isso aí eu já nem dou muita bola. Agora, outro tipo de carne, porque eu quero. A espiritualidade não me obriga. E se me obrigasse, coitados, e ter trabalho. Porque a vida nossa como médio é nossa. Nenhum espírito te obriga, eles recomendam. Você que é espírita, estou falando em tom espírita. Qual é a casa espírita que lhe obriga a você deixar de ser carnívoro, fumante e eu, tomador de café? Nenhuma. Porque se obrigar não é espírita. Porque isso é antidoutrinário, impor. Doutrinar é expor e instigar, não é impor. Agora, quando eu vou na casas espíritas sérias, não um nem dois, várias entidades já chegaram para mim, antes, quando eu comia muita carne, mesmo de verdade, faz uns 6 anos atrás. Falaram, meu filho, diminua. Mas nenhum chegou e disse, pare. Eles não têm autoridade. Moral tem, moral eles têm. Mas eles não têm autoridade sobre a minha vida, sobre a minha essência, sobre o meu ser, sobre a minha vontade. Mas como um pai e uma mãe, que alguns são e outros não, amanhã pode ser, ou um vô ou uma avó pode chegar para um neto, um filho, um amigo e dizer amorosamente, ô, meu irmão, para com esse pito aí, cara, tá te fazendo mal. Ou pelo menos para perto de mim, fica você. O teu pito não, o teu cigarro não, porque me faz mal, eu não fumo. É simples assim. Agora, deixar de um vício, seja ele qual for, necessita muito amor próprio, muita força de vontade. Meu irmão, não é o vício de fumar, não é o vício de comer carne. Não estou dizendo que você faz isso, eu estou só amplificando a pergunta. Que vai de inibir de ser um bom espírita. E melhor ainda,
vai lhe bloquear de você se fazer um espírito bom, melhorado, em paz. Tem vícios piores, viu? O vício da mentira, da revolta, o vício do ódio, da mágoa. Tem gente que vicia na mágoa. Parece que se não guarda uma mágoa por alguém, não está totalmente preenchido. Tem que ter mágoa de alguém. E está lá, fazendo evangelho no lar. Na sua casa, na casa espírita, cheio de mágoa. Qual é o pior vício? A pessoa que fica um dia sem fumar para ir na casa espírita e o resto do dia fuma, mas é uma pessoa íntegra, amorosa, bondosa, cuidadosa, zelosa, respeitosa, ou uma pessoa que não fuma, que não bebe, mas durante quase 24 horas amaldiçoa a fé alheia. Esbraveja, roga praga na vida dos outros. Aí depois vai lá na casa espírita, resolver tudo no evangelho do lar. Quem faz pior, meu irmão? É a fumacinha cheia de veneno ou é o veneno que envenena o ectoplasma, que há pouco tempo uma amiga perguntou? Eu conheço ectoplasma mais envenenado do que o carbono ali. Mas eu aconselho de coração aberto a você tentar, mediante o seu esforço, se você fuma ou não, ou se conhece outra pessoa ou não, a parar com esse vício. Deus lhe ajude, meu irmão, ou quem necessite a parar com o vício de fumar e de bebida, essas coisas, né? Como eu estou tentando aí largar totalmente qualquer tipo de carne. Quem sabe antes de eu partir daqui desse corpo eu consiga. Se não conseguir, tá tudo bem. Não tem problema não. Ok, então vamos lá. Simone Pinheiro pergunta: como saber separar e distinguir o que é do mentor e o que é do médium em uma incorporação consciente? Na verdade, isso a gente respondeu também na outra, né? No nosso primeiro encontro. Então, eu vou tentar responder de uma forma diferente. E eu vou dizer para Simone, viu, Simone? Eu não me importo de me repetir, tá? Porque eu entendo que quanto mais a gente repete, a gente vai falando algumas coisas diferentes e me instiga também, não só a falar, mas me escutar, para depois eu mesmo me corrigir. Então, muito obrigado por estar me ajudando a me acurar mesmo. Tô falando de coração, viu? Comigo não tem balela não e fingimento, puxação de saco, nem rasgação de seda. Bom, eu entendo assim. É muito interessante a incorporação consciente, porque até então eu não tenho muito essa incorporação. Ainda, eu gostaria de ter. O único espírito que me magnetiza consciente é o Dr. Adriano, que é muito raro, vim pelo menos, né? E de vez em quando eu psicografo por inspiração com alguns espíritos. Então eu não tenho conteúdo real por mim de dar um relato que eu possa dizer eu senti, eu vivi. Mas, mediante aos livros que eu leio e mediante ao que eu observo, não é o que eu vivi, abre aspas e fecha aspas, eu entendo assim. O que é ruim em mim, é ruim em mim. O que se faz em mal por mim, é o mal por mim. Um espírito que tem um grau de guia e de mentor, eu não posso falar por eles, eu não sou guia nem mentor, mas creio que de ruim e de mal eles têm de muito menos. Quem tem mais sou eu. O único jeito de eu saber que a incorporação consciente é verdadeira é quando conscientemente eu faço a reforma íntima. Aí nós voltamos de novo. Como essa amiga que perguntou, é uma amiga, e por caridade, e eu sei por clareza dela que ela estuda, ela sabe que eu não estou falando para ela em geral, o que eu vou explicar agora, não é chá de moral para ninguém. Quando é que a gente médio vai entender que não existe endossamento melhor para a incorporação de que a consciência é tranquila daquele que incorpora, ou que diz incorporar? Porque o Edson pode estar aqui, manifestado com o Pai Benedito, o Dr. Tanakai. Eu digo olhando essa câmera, faço questão até de me endireitar na cadeira. Todas as minhas incorporações com os espíritos devem passar pelo crivo da razão e da crítica, não do elogio das pessoas.
Não é criticar, não está incorporado ou não. Isso, para mim, graças a Deus, eu tenho 2 ouvidos. Entra e sai. Porque o meu senso de autocrítica sabe se é eu ou não. Eu sinto. Eu sei que não sou eu, porque eu sinto, e não é gostoso incorporar. Eu já falei isso várias vezes. Até com os mentores que eu trabalho. A sensação quando eles vão embora é bom. Mas no momento que eles estão, você imagina você tomar uma injeção de dente que toma todo o teu corpo, uma anestesia geral, onde de vez em quando você ouve tudo cortado, parece que está dentro de uma bola de luz, e quando vê parece que as tuas pernas ficam que nem geleia, os teus braços, parece que você não tem dente na boca. Isso é bom? Para mim não é bom, não. Mas, ou se não um zumbido de abelha, é muito doido. Incorporar semiconsciente, que é o meu caso. Isso eu posso falar sobre semiconsciente. Agora, eu entendo que tanto inconsciente, semiconsciente e consciente, somente a reforma íntima que vai gabaritar naquele que diz incorporar se é verdade ou não. Eu já disse várias vezes aqui, quando eu faço essas lives e os espíritos vêm, eu dou um tempo, 2 dias, 3 dias, depois eu analiso, ao ponto de eu dizer, os 2 chás do Tanakai, o meu psiquismo atrapalhou mais. O último chá do Tanakai era totalmente Tanakai. Era ele Tanakai. Nos outros 2 primeiros, eu não estava me fingindo, eu não me lembro, mas eu não estava talvez numa luz, numa boa energia, e mesmo assim a mensagem foi dada. Então, Edson, nós devemos descartar a tua incorporação? Façam o que vocês quiserem, eu estava incorporado. Porque isso é normal no mundo da mediunidade. O anormal, o que não é normal, é o médium não ter esse estudo. Ah, eu incorporei, o espírito fez, está feito, está tudo certo. Não. Para mim fazer o que eu estou fazendo aqui incorporado na frente de uma câmera, me expondo, não é porque eu tenho confiança no plano espiritual apenas. É porque eu conheço o que é podre em mim. Eu sei o que não presta em mim. Ao ponto de quando eu ver o espírito saber que ele vai incorporar em mim, eu não posso prever o que ele vai dizer, mas eu sei que o mal ele não vai fazer. É simples assim. Ou se não vê, sentir, perceber, todo médio de incorporação pode não ver, mas ele sente. Então não é de incorporação, nem consciente, nem semiconsciente, nem de irradiação. Eu não sei o que ele é, porque sente. Isso tem em vários livros, em vários relatos. Não precisa sentir por fora, a gente sente por dentro. Isso quando é médium, que incorpora. Agora, Edson, eu fui tomar um passe. Como é que eu posso perceber que aquela incorporação, que aquela entidade é verdadeira ou não? A mensagem, meu irmão, minha irmã, o que trouxe a mensagem? Um acalento, uma lucidez, uma positividade, uma esperança? Porque se é uma entidade de luz, pode ser a pior mensagem que ele pode dar, o pior recado que ele pode dar. Mas sempre entre o meio, começo e fim, vai ter um acalento. Vai sair o nome de Jesus, o nome de Maria Santíssima. Vai sair, meu filho perdoa. Vai sair, meu filho te ama. Mas ele não vai deixar de dar aquela mensagem para te esclarecer. Pode ser a pior coisa, mas é uma coisa ruim que vai vir recheada de incentivos bons. Isso vale para incorporação inconsciente, semiconsciente, totalmente consciente, inspiração, irradiação, se assim um médium se é proposto a trabalhar com mentores de luz, ou na Umbanda, ou na doutrina espírita, ou em agreamentos e agrupamentos que apregoam, mediante a sua filosofia e doutrina, amor e caridade, verdade e justiça, hombridade, humanidade, fraternidade entre as pessoas. Porque isso é um básico, não filodoutrinário. É do amor e do amar que nos amodesta e nos disciplina mediante a nossa mediunidade, perante a nossa doutrina de se perceber interiormente. Então, essa pergunta foi muito bacana, a gente vai encerrar com ela, e muito, muito, muito bacana mesmo. Muito obrigado, porque os médios acham que é só incorporar, tá tudo certo. Está gravado aqui, vai ficar gravado, e sempre que eu puder eu vou falar isso. Todas as vezes que o Edson manifestar uma entidade, que passe, tomara a Deus, quem estiver me ouvindo, pelo crivo
da razão de vocês. Analisem. Poxa, o Tanakai estava calmo daquele jeito, daquele outro dia estava nervoso. O que será que aconteceu? Será que o Edson está se fingindo? Não, é mediunidade. É o Tanakai. Só que o médium talvez não está legal. Isso é vergonhoso? Não, isso é mediunidade. Prazer, médium, Edson Rosa. Isso vai endossar em mim, por mim, mediante a minha consciência que é minha, não dos meus mentores, a minha incorporação ou não. A veracidade da realidade da incorporação ou não. E das pessoas que vêm pedir consulta, ou ter consulta com os mentores, seja de quem for, ou até mesmo do Edson numa casa espírita, ou numa casa de umbanda, faça o favor de passar pelo crivo da razão e do bom senso. Ao ponto de vocês observar muito mais a essência da mensagem de que a forma que a entidade está vindo, se ela está com pena na cabeça, com charuto, com capa preta, ou se ela está toda de branco, ou se ela é doutor, ou se ela não é doutor, não interessa. O que interessa é a mensagem. Veio com acalento, lhe transpirou a você amor, instigou a você a amar, me inspirou a perdoar alguém. É isso que importa. Agora, como diz mesmo os livros espíritas, espiritualistas e espiritistas, toda incorporação é o médium e o seu mentor. Então, toda mensagem espiritual tem muito do seu médium e também tem do seu mentor. É simples. Basta nos estudar a coisa com seriedade, né, e com uma forma mais madura de ver. E as coisas vão ficando leves, livres e soltas. No meu caso, creio que já está bom. Paloma, fica à vontade, Márcia também. Muito obrigado, Edson, aí, pelo mais um dia de estudo, né? A gente conseguiu aí ter várias informações importantes. E aí, boa noite, gente. Muito obrigada. Isso, valeu. Obrigada a todos, viu, gente? As perguntas que não foram feitas, a gente guardou, anotou, e a gente na próxima live leva para o Edson também, tá? Lembrando, só um pequeno comentário, porque eu acredito que isso mexe muito comigo. Eu sou médium consciente e estudo muito, sempre estudei muito para tentar entender a minha mediunidade, os processos, o que se refere a mim, o que se refere aos meus mentores, aos meus orientadores. E uma coisa que eu sempre ouvi é assim, você faz uma coisa boa? Não, foi Sarita. Você dá um passe, você estudou direitinho como fazer, você está ali com tanto amor, você está com toda a disposição, boa vontade, se preparou, teve uma boa alimentação, uma boa noite de sono, se reenergizou, teve cuidado, sabe, de alimentar os seus pensamentos, coisas boas, levou uma boa semana fazendo bons feitos, e aí no final o mérito é da Sarita que deu o passe. Então, assim, meus amigos, eu acredito muito que a gente precisa estudar, precisa estar consciente e que nós somos espíritos na matéria, que precisamos ter esta consciência para que o trabalho flua com honestidade. E seja digno para você também, dentro do seu crescimento consciente. É claro que você está ali, na presença magnética, ali, na ligação com seus mentores. Eu não diminuo o fato, mas eu também não diminuo o feito de ter me esforçado para fazer algo para o meu próprio crescimento, quanto médium, quanto espírito, quanto pessoa, tá? Então fica aqui meu depoimento a respeito desse assunto, que é um assunto que me toca muito, porque foi o início todo da minha vida, foi estudando a respeito da minha mediunidade. Então, por isso eu senti no meu coração que deveria dividir isso com vocês. Então, muito obrigada, uma boa noite a todos. Meus amigos, uma boa noite, pela paciência. O Edson, como vocês viram, eu sou bem o que eu sou mesmo, viu? Não tem muita firula, como diz Pai Benedito. Não comprem nada que eu disse como realidade, não comprem nada que eu disse como a verdade absoluta. O absoluto da verdade é o que brota e está no coração de cada um. É afeto, fé raciocinada e amor próprio. Apenas pensem, né?
Se valeu para alguém, que bom. Se não valeu, também tranquilo. É apenas estudo, eu sou só mais um tentando. E até a próxima. Já convidando Márcia e Paloma, que não sabe, mas agora vão ficar sabendo. A gente vai fazer mais algumas sobre mediunidade, e eu convido vocês, se vocês quiserem ajudar, e até o Rafael também, Miranda, o Claudir Pereira, a mãe Janaína e outras pessoas, de vez em quando, fazer essa sala aí, trocar informações, se assim se fizerem, a começar a falar também da nossa criança interior, de depressão, bipolaridade, levar também para essas áreas, assim, nesse momento que a gente está vivendo. Acho que é bacana a gente falar sobre isso, porque está tudo aflorando em todo mundo, um pouco mais, um pouco menos, e sempre na mesma pegada. Da minha parte, com toda a sinceridade, mas não que seja verdade, cada um pega o que quiser. E aí, se vocês aceitarem, a gente pode fazer aí, falar sobre vários aspectos da mente humana, do psiquismo humano, de uma forma bem, assim, bem livre, leve e solta, e vamos ver o que dá. E já falando também que é muito difícil eu ver os meus mentores, né, os guias, os que trabalham comigo, é mais fácil eu ver das pessoas. Tem o café com Pai Benedito de Aruanda e Vovó Zula, que o Tanaka deixou dito, e ontem à noite a gente escreveu com a vovó, e ela pediu para a gente em si, não nesse mês agora de maio, no mês de junho, ela se propõe vir falar com as pessoas, só porém ela disse que ela não é muito dessas coisas aqui, né, do computador, da câmera, e provavelmente, não sei se a Márcia vai ficar no meu lado, perto dela, para ajudar, né, ou se a gente vai gravar, vamos ver o que a gente vai fazer, ou vai ser o Pai Benedito. Eu sei que eles vão vir aí para fazer um café, e eles vão falar muito, não sobre mediunidade, mas vão falar sobre a educação dos nossos filhos, vão falar sobre o marido e mulher, vão falar sobre coisas do dia a dia, não para dar, como a vovó disse ontem, né, o pitaco, mas apenas para trazer uma harmonia, uma paz, dando dicas, e aí vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que dá. Na minha parte, vamos ver se dá também para me combinar com eles os horários do meu trabalho, mas se der, a gente está aí. Obrigado a todos, obrigado, Márcio, obrigado, Paloma, muito obrigado a todos que participaram, a que gostaram, a que não gostaram, obrigado também, e valeu, até a próxima, viu? Obrigado.